Os 4 tipos de processo de fabricação que a gente tem são moldagem, conformação, moldagem porque eu faço a minha peça dentro do molde. O mais comum é a fundição, okay? Que a gente estudou, teve uma aula só para fundição. Depois da fundição, aí tem o que mais? Tem o sopro. O sopro eu pego o material, coloco ele dentro do molde e sopro o material. Aí ele cobre aquele molde, só que ele fica só uma casca. Então tem o sopro também. Tem a injeção termoplástica, que é como se fosse a fundição, mas de materiais metálicos. É bem rápido, tanto que ele esquenta, tanto que ele derrete, quanto como ele volta para o sólido, é muito rápido. E tem a injeção termoplástica e tem também a metalurgia do pó. Então, são os que eu lembrei aqui de moldagem. Mas moldagem tem que ter um molde. Tá? Na fundição, eu não pego meu material, não coloco dentro de um molde de areia, derreto meu metal, coloco dentro de um molde de areia. Então, processo por moldagem. Conformação, conformar é amassar. São processos que amassam o material. Forjamento, trefilação e por aí vai. Uma série de processos de fabricação são por conformação. Usinagem é quando eu corto o material, mas tirando a limalha, tirando o cavaco. E o último, pessoal, que está faltando são os processos que a gente chama ou de união ou de junção, é a mesma coisa. Ou de união ou de junção. Então, quais são os processos de união ou de junção? Os processos de fabricação mecânica por união ou por junção. Se eu estou montando, é união, é junção. Se eu estou usando um rebite para juntar duas peças, também é união, também é junção. Se eu estou usando um pino para juntar duas peças, também é união, também é junção. Se eu pego dois materiais e colo um no outro, também é união, também é junção. Professor, mas colar a gente só cola papel. Não, existem aqueles zaraldites da vida, uns durepox da vida, que a gente consegue unir também outros materiais mais duros do que, obviamente, o papel. Né? Grampear é junção? É. Tem grampo na indústria? É menos comum, mas pode ter. E o processo de união e de junção mais forte que tem, mais característico, é justamente a soldagem. E é a soldagem que a gente vai estudar hoje, pessoal. Então, essa atividade, o professor está enrolando a aula, é besteira, não sei o quê. Não, não é. Essa atividade, olha como é interessante, ó. Se a gente parar para pensar, deu o mote para eu fazer a revisão das aulas passadas e deu o mote para eu apresentar a aula de hoje, que é a aula de soldagem. Então, assim, vocês participem, pessoal. Não tem certo e errado, não. Se você colocar o certo, você aprende. E se você colocar o errado, você aprende mais ainda. Por quê? Porque, opa, eu não acertei. Por que que eu não acertei? Aí, quando eu dou a resposta correta, aí você grava a resposta correta. Então, tem um porquê, pessoal. Então, participem, certo? Se participar rápido, a gente avança mais rápido também. Tudo aqui é para vocês. Nada aqui é para mim. Tudo aqui é para vocês, pessoal. Tá bom? Então, vamos lá, né? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui. Quando eu estiver falando de um material e eu não tiver compartilhado o material, que às vezes acontece, por mais absurdo que possa parecer, mas às vezes acontece, aí eu quero que vocês me avisem, tá bom? Ó, professor, o senhor não compartilhou o material. Aí eu vou e compartilho o material com vocês, tá bom? Pessoal, aqui a gente não vai formar, tá? Soldador de maneira nenhuma, não é esse o objetivo. A gente não vai formar inspetor de solda, engenheiro metalúrgico, nem nada disso. Qual é o objetivo? O objetivo é só para você ter uma ideia
do que são os processos de fabricação. Professor, mas eu, como engenheiro de produção, por que é que eu preciso saber disso? É o seguinte, ó, você como engenheiro de produção, pode ser que tenha alguma coisa que apareça aí na sua frente, na sua vida. Na hora que aparecer, aí se você lembrar dos processos de fabricação, aí você vai pensar assim, opa, isso aqui dá para soldar. Eu não sei soldar, obviamente. Engenheiro não é formado para soldar. Mas isso aqui eu não sei soldar, mas eu posso contratar alguém para vir aqui soldar isso para mim, ok? Então, seu papel como engenheiro é simplesmente o quê? É conhecer os processos de fabricação para eventualmente, se precisar, você chamar alguém que consiga soldar, ok? Então é assim que funciona. Ah, o médico, ele é especialista em tudo? Não. Se o médico tentasse trabalhar com tudo, ele ia matar um monte de gente. Então você também, como engenheiro, você não vai ser especialista em tudo. Mas você tem que ter uma noção. Por quê? Porque na hora que aparecer algum problema, alguma coisa que seja relacionada à solda, aí você sabe, opa, eu tenho que chamar alguém aqui que solde isso para mim. Ok? Se for uma solda simples, você pode chamar direto o soldador, não tem problema. Agora, não, uma solda numa estrutura metálica, aí você tem que chamar um engenheiro que seja especializado nisso. Porque se for só o soldador, ele pode fazer uma solda ali, desabar a estrutura todinha, né? Então, funciona dessa maneira. Pessoal, e a solda ela foi revolucionária para vários tipos de indústria aí, se aplica soldagem, ok? Ah, professor, mas eu estou fazendo engenharia de produção civil, eu não quero ser engenheiro de produção de fábrica, não. Beleza. Mas na construção civil tem estruturas metálicas, tem a parte de ferraria, tem uma série de coisas que trabalham sim com soldagem. Então, principalmente na construção civil, é um dos cantos onde se precisa bastante de soldagem, ok? Então vamos lá. E existe, pessoal, soldagem de produção e soldagem de manutenção. O que é soldagem de produção? É se eu faço uma peça repetitiva que eu preciso soldar, é soldagem de produção. Se eu tenho uma peça quebrada e eu vou consertar essa peça com soldagem, é soldagem de manutenção. A soldagem de produção ela é mais simples que a soldagem de manutenção. Por quê? Porque na soldagem de produção, em tese, todas as condições elas deveriam ser controladas. E na soldagem de manutenção, não. Eu vou soldar meio que às cegas, às escuras. Então, tem essa diferença aí entre os dois tipos de solda. Tá bom? Então, pessoal, a solda é quem trabalha muito fundo, muito a fundo com solda, aí envolve conhecimentos de física, de química, de eletricidade, de eletrônica. E cada vez mais, quando a gente estuda sobre solda, vai sendo desenvolvido coisas novas para solda. Antigamente o pessoal dizia assim, só se solda metais. Hoje já existe solda para plástico também. Então a soldagem ela vem se modificando bastante. Então, se você for mesmo atrás de solda, cada vez mais vão sendo inventadas novas coisas. E, pessoal, quem trabalha muito bem com solda, não estou falando soldador não, mas inspetor de solda, por exemplo, ganha bem, pessoal. Ganha muito bem. Então, só que trabalha viajando, né? Porque fica fazendo controle de qualidade em obras pelo Brasil. E trabalha viajando. Mas o inspetor de solda nível 2 ganha muito bem. Então, assim, é um bom mercado. Professor, você acha que é para a gente? Se você quiser, talvez seja, mas eu acho que não é exatamente para isso que vocês estão se formando, não. Mas, gostei muito da aula de solda, dos vídeos de solda. Pode ser que você seja, sim, um inspetor de solda, é uma opção sua, né?
Então, pessoal, a gente aqui não vai aprofundar tanto em soldagem, é só para dar uma ideia para vocês do que é soldagem. São 9 aulas, né? A gente está vendo a primeira aqui, mas eu vou colocar os vídeos, vou colocar esse material didático, que é o mesmo das outras aulas, só que outras páginas. Aí eu vou cobrar. Não, aí eu vou. O que eu vou cobrar é o que eu estou falando aqui para vocês. O que eu coloco lá, os vídeos a mais, o material a mais, é mais para enriquecimento mesmo. Mas quem achar interessante, quem achar que deve, pode assistir, não tem problema, tá? Então vamos ver aqui a definição que ele está dizendo de soldagem. Ó. Ele escolheu uma, ó, que é da Associação Americana de Soldagem, lá dos Estados Unidos. Soldagem é o processo de união de materiais usados para obter a coalescência, que é a união, localizada de metais e não metais, produzida por aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem utilização de pressão e ou material de adição. Pessoal, essa definição aqui ela já é atrasada, porque antigamente se achava que soldagem era sempre com calor. Então hoje já existem processos de soldagem que são simplesmente com ultrassom, que não necessariamente trabalham com calor. Então é muito rápido que esses conceitos de soldagem eles vão mudando, pessoal. Então, quando outro professor ensinando para o filho de vocês, ele vai dizer já uma outra definição de soldagem. Então, muda muito rápido. Então, soldagem, pessoal, normalmente une metais e normalmente usa calor. Então, isso é o que seria uma soldagem, tá? Só que como eu tinha dito para vocês, ó, pode unir também parafusando, rebitando, colando, mas a soldagem ela tem algumas vantagens aí na em relação a esses outros processos. Por exemplo, no parafuso, bem ou mal, tem um espaçozinho no aparafusamento que fica aberto. Na soldagem, ali se a soldagem tiver sido minimamente bem feita, é como se tivesse uma vedação em cima da soldagem. Então, ela tem essa característica. Dependendo do processo de soldagem, eu posso fazer a solda para ela ficar bonita. E a solda, ela tem um princípio que é o seguinte: em cima da solda é para ter propriedades mecânicas melhores do que em relação ao resto do material. Então, tem essa série de coisas aí na soldagem, tá? Tem essa série de coisas na soldagem que dão uma vantagem para a soldagem. A soldagem é muito produtiva, pessoal, é muito rápido. Um bom soldador, ele vai soldando muito rápido, não é um processo tão caro, então tem uma série de vantagens aí a soldagem. Então aí, como eu tinha dito, já tem soldagem para vidro, para plástico, mas é principalmente para metais a soldagem. Principalmente para metais. A soldagem aquece a ponto de fundir. Tem processos de soldagem que não chegam a fundir, mas aquece a ponto de fundir os materiais ou metal de adição. Metal de adição é o metal que eu estou botando a mais ali no processo de soldagem. Então, aquele processo de eletrodo revestido que a gente vê na rua, que até faz uma luz muito forte, ali tem um eletrodo. Esse eletrodo ele vai se derretendo para virar o cordão de solda. Mas tem processo de solda que derrete os próprios materiais que a gente está juntando. Então, tem vários tipos de processo de soldagem. A gente tende a pensar que as coisas são muito antigas, mas o primeiro processo de soldagem que foi patenteado foi em 1885. Não tem nem 150 anos, muito pouco tempo. E ele usava um eletrodo de carvão e a própria peça
E esse arco elétrico ele fazia derreter a peça. Ele não ele não colocava o metal de adição, não. Então, depois foram substituindo esse eletrodo de carvão por um eletrodo metálico. Então, hoje se trabalha com esse eletrodo metálico, que se chama de eletrodo revestido. É um processo, pessoal, que já é um pouco atrasado, esse eletrodo revestido, mas ainda é muito usado no Brasil, esse processo de eletrodo revestido. Então, agora passa a ter metal de adição. Por quê? Porque o metal derrete e passa a ficar ali junto do local da solda. Então, também tem outros processos que utilizam gases, combustíveis. Aí você usa uma vareta, vai segurando a vareta e vai colocando um fogo próximo à vareta, e a vareta vai derretendo. É outro processo de fabricação que existe. Também um pouco atrasado, mas é outro processo de fabricação que existe. Também é muito usado no Brasil. Então, aqui eu tenho o metal de adição, vou aquecendo o metal de adição, ele vai derretendo. Aqui era o metal base, ele forma um cordão de solda. Então, isso é uma descrição bem por cima do processo de soldagem. Então, pessoal, tem processos de soldagem que não tem uma pressão em cima, tem outros que têm a pressão, que além do calor, tem a pressão também. E olha como foi avançando. Ó. Primeiro era o arco elétrico, aí foram sendo desenvolvidos outros processos de fabricação, cada vez mais e cada vez mais rápido. Então, soldagem ela tem essa característica. Pessoal, existem algumas áreas que o que acontece? São boas para fazer pesquisa, porque qualquer besteirinha que você muda dá um resultado numa pesquisa. Então, materiais, soldagem, metalurgia são áreas boas para pesquisa. Então, uma série de pessoas fazem mestrado, doutorado nisso. Por exemplo, a parte ambiental na engenharia civil é boa para pesquisa. Muita gente faz mestrado, doutorado nisso. Agora, outras áreas da construção civil, por exemplo, essas partes mais relacionadas à engenharia de produção, não tem tantos mestrados nisso, não. Então, o que acontece? Mestrados, doutorados, porque tem áreas que a academia gosta muito de pesquisar e outras áreas nem tanto. O mercado adora engenharia de produção, uma das coisas que o mercado mais gosta é engenharia de produção. Mas para pesquisa, a academia não gosta tanto de todas as áreas de engenharia de produção. Então, eu quero fazer mestrado. Essa parte de solda pode ser uma alternativa interessante para você, ok? Então, pessoal, existe um negócio chamado, na soldagem, solução sólida. O que é isso? Na hora que eu estou fazendo a solda, pessoal, não derreto só o metal de adição, não. Eu derreto um pouco também dos metais de base. Então, o que é essa solução sólida? É a parte da solda, porque ela tanto vai ter o metal de adição, quanto vai ter também os metais base, os metais que estavam lá para ser soldados, né? Aqui tem umas perguntas. Aí, soldabilidade. O que é soldabilidade? É que é a facilidade de um material para ser soldado. Então, alguns materiais são bem fáceis de soldar, outros são mais difíceis. Então, essa propriedade é a soldabilidade. Aí depende da composição química do material. Às vezes, um tipo de aço é bom, é ótimo para soldar, outro é absurdamente ruim para soldar. Então, tem essas características. Aí, às vezes, tem que ter um controle de temperatura, tem uma temperatura certa para soldar. Às vezes, quando eu termino de soldar, eu tenho que fazer um tratamento térmico, que a gente vai, se Deus quiser, ver também nesse curso. E por aí vai, pessoal. Então,
a gente solda preferencialmente os materiais com boa soldabilidade. Então, assim, eu vou fazer um projeto de estrutura metálica, eu quero que a minha estrutura seja metálica, então eu tenho que pensar, se minha estrutura metálica seja metálica, não, seja soldada, eu tenho que pensar quais materiais são bons para a soldagem. Então, tem que considerar esse tipo de coisa. Aí ele dá alguns tipos de materiais e vê a soldabilidade. Um aço de baixo carbono, que tem um percentual de carbono muito baixo, é muito bom de soldar. Um aço, à medida que eu vou aumentando o percentual de carbono, eu vou piorando a soldabilidade do meu material. Então, o aço inox já não é necessariamente tão bom de soldar. Aí alguns aços especiais, os aços liga, também são aços que podem ser usados na soldagem. Ferros fundidos não são tão bons de soldar. Aço liga, ele está dizendo que não é tão bom de soldar, mas está errado. Por que está errado? Porque tem vários tipos de aço liga. Eu posso ter um aço liga, que é um aço especial, que a característica dele seja justamente ser fácil de soldar. E posso ter outro que seja difícil de soldar. Então teriam aços liga aí nesses quatro quadradinhos aí. Tanto excelentes de soldar, quanto mais ou menos para soldar, quanto materiais, aços liga ruins para soldar. Então, aí os ferros fundidos, olha, eles já não são tão bons de soldar. Alumínio e cobre são mais ou menos para soldar, então tem essas características, ok? Aí existe gente, pessoal, que estuda, que a especialidade é justamente ver como é que os materiais se comportam durante e depois do processo de soldagem, que é a metalurgia da soldagem. Isso aqui é difícil, não é fácil. Então, aqui é uma área mais complicada. Ah, professor, mas eu quero saber disso. Aí tem que fazer, pegar o material, pode ler, não tem problema, mas não vai ter muita coisa nesse material. E pode ir atrás também de alguém que pesquise, né, sobre isso, também dá certo. Aí existem aqui algumas áreas, pessoal, que é a zona fundida. O que é a zona fundida? É formada principalmente do material de adição, mas a gente viu que era uma solução sólida. Na hora que a gente derrete o metal de adição, a gente acaba derretendo também os metais base. Então, ali, na solução sólida, por mais que ela seja principalmente formada pelo metal de adição, ela também vai ser formada pelos metais base. Então, tem tudo lá, não tem um controle exatamente do que é que tem lá. Tá bom? Então, existem, pessoal, algumas coisas, ó, que é o quê? Que é a zona fundida, seria ali a parte que foi soldada, que tem a solução sólida. Existe uma zona de ligação, que é entre a zona fundida e o metal base. Aí existe uma zona termicamente afetada. O que é essa zona termicamente afetada? Essa zona termicamente afetada, ela na hora que eu aqueço e resfrio o material muito rápido, a gente vai ver isso mais depois. Ele passa por um processo de tratamento térmico. Então, nessa parte aí, que é termicamente afetada, sem querer, o metal passou por um tratamento térmico que muda as propriedades dele. Okay? Aí os metais de base também. E tem o cobre junta. O cobre junta é um metal que eu boto por baixo para na hora que eu fizer a soldagem, ele proteger a parte de baixo da junta. Okay? Então, existe isso também. Aí tem aqui as explicações. Interessante, é muito interessante que vocês vejam. Tem mais uns exercícios. Lá embaixo tem as respostas desses exercícios.
E tem, pessoal, aí soldagem é perigoso, é muito perigoso. Já fiquei doente com soldagem, pessoal. Fiquei com problema respiratório e problema de pele uma época. Então, assim, soldagem tem risco de incêndio, de explosão, de queimadura. A própria soldagem, se você não usar o EPI direito, você pode ficar com queimadura. Dependendo do processo de soldagem, você pode levar um choque, morrer de choque. Inalação de fumos e gases. A solda, os processos, eles costumam liberar fumos e gases. Então, isso também dá problema respiratório e a própria radiação também. É como se você tivesse tomando um banho de sol, só que um sol muito forte, a soldagem. Então, também dá problema. É um canto muito crítico na indústria onde se faz soldagem. Então, às vezes você está soldando, solta um respingo é um pedacinho, uma gotinha do metal de adição que sai e pega em você, por exemplo. Então, dói muito, né? Então, basicamente, soldagem também, essa radiação faz mal aos olhos e tudo. Cara, eu acho horrível. Trabalhar com soldagem eu não gosto, eu acho horrível. Eu sei da importância, eu sei de tudo isso, mas para mim eu não queria soldar. Então, eu acho horrível, mas muita gente escapa com solda e normalmente paga bem também para quem trabalha com isso. Aí, pessoal, os EPIs, quando você usa todos os EPIs de solda, é um negócio assim, você fica parecendo aquele robô do Homem de Ferro 1, cara. Aquele robô que é do mal. Cara, é horrível. Soldar é horrível. Isso é muito EPI que usa. Tem EPI para a mão, tem EPI para o braço, tem a bata, tem EPI para o tórax. Cara, é tanto EPI, tanto, que é uma droga trabalhar com soldagem. Então, é importante, mas é muito ruim. Deixa de ser ruim. Então tem que ter muito EPI, o soldador precisa tomar muito cuidado. Então tem uma série de coisas aí na soldagem que são complicadas e tem uma série de medidas também que precisam ser tomadas na hora de soldar. Aí aqui ele recomenda, faz algumas recomendações para você usar no processo de soldagem. Uma série de recomendações. E é basicamente isso, pessoal. Nossa primeira aula de soldagem. A gente vai ver só essa primeira aula. As outras aulas eu vou colocar para vocês como um aprofundamento. E também, assim que sair isso aqui, pessoal, a filmagem também boto para vocês. As respostas, ó, eles mesmos dão a resposta aqui no livro, tá? Então, hoje eu vou colocar para vocês todos os capítulos de soldagem, mas, repito, esses capítulos que eu ponho a mais, esses vídeos que eu ponho a mais são para enriquecimento, eles não são obrigatórios não, tá bom? Pessoal, então era basicamente isso.